Muito bem. Iniciamos agora, então, a segunda parte, né? A segunda condição, então, da nossa historinha, da calorimetria, né? E nessa calorimetria, então, nós vamos lidar com a dilatometria. Vocês vão achar isso, né? Então, a partir da página 16 do livro didático 6. Então, vamos ver como é que a gente estuda a dilatometria, também chamada de dilatação térmica, né? Então, veja bem, o que você fala, então, a respeito de dilatação térmica? Gente, sobre a dilatação térmica, nós temos, então, que tomar consciência de uma coisa. No nosso dia a dia, quando a gente fala a respeito de dilatação, nós utilizamos essa palavra, então, apenas para um aumento de tamanho. O que não é verdade, porque dilatação, na realidade, ela é a variação de uma dimensão. E essa variação, ela pode ser para maior ou para menor. Então, veja que fica um negócio engraçado, às vezes, quando a gente fala dilatar para menor. No entanto, é isso que ocorre, né? Como a dilatação ela é um fenômeno térmico, um fenômeno referente não ao calor, mas à temperatura, então o que acontece? Se você aumenta a temperatura, a tendência dos materiais, né, é aumentar de tamanho. Quando você baixa a temperatura, quando você diminui a temperatura, a tendência dos materiais é diminuir de tamanho. Então, veja bem, para ambos os dois casos, nós chamamos de dilatação, tanto para maior como para menor. Então, veja bem, quando você já deve ter visto, é muito comum isso, né? Olha numa calçada, por exemplo. A calçada feita de concreto, ela não é concretada numa vez só, né? Veja que ela tem, né, separações através de vidro, através de ripinha, de madeira e tal, mas ela não é uma peça só. Por quê? Porque trinca, né? É muito comum acontecer, né, nas áreas molhadas, né, tipo cozinha, banheiro, lavanderia, onde você usa azulejo, que eu não sei porque que são azulejo, porque aquilo tem tudo quanto é cor, não é só azul, e você vai perceber que conforme a variação da temperatura, aquilo lá pode acontecer o quê? Pode aumentar muito e ele solta, né? Então, de vez em quando, cai um azulejo, né? E justamente por causa dessa história, né? Então, a gente tem a dilatação. Gente, o que acontece? Nós temos a dilatação estudada, né, com três visões. Se você estiver falando de um fio, se você estiver falando de uma barra, se você estiver falando de uma linha, nós chamamos isso, então, de dilatação linear. Aquela dilatação que ocorre em apenas uma dimensão, né? Então, essa é apenas uma da dimensão, delta L. Então, veja o que acontece aqui nessa situação. Você vai perceber, né, que você tem aqui, ó, uma linha
né? Você tem uma linha de trem, você tem um fio, ou você tem uma viga de um prédio. O que acontece? Ele tem uma dimensão original. Quando você submete a uma variação de temperatura, né, o que vai acontecer aqui? Você vai ter, então, um aumento na dimensão. Então, veja, a 20 graus Celsius, ele vai ter um tamanho. A 100 graus Celsius vai ter um tamanho diferente, né? Então, teve uma variação na sua dimensão. Tá lá? Ora, veja bem, quando nós consideramos duas dimensões, não apenas uma, duas dimensões, né? Quando você considera a altura e a largura, duas dimensões. Ora, quando você fala em altura e largura, duas dimensões, você está falando em área ou superfície. Por isso que a variação da área nós chamamos então de dilatação superficial. E essa dilatação superficial, ela vai ocorrer dessa forma assim, né? Então, você tem uma placa, né? Uma chapa, uma lâmina. Então, isso aí, ele tem uma temperatura ambiente, né? A temperatura ambiente, é bom a gente fazer uma ressalva aqui, ó. A temperatura ambiente, para a física, é 20 graus Celsius. Para a química, é 25 graus Celsius. Né? Então, existe uma diferença que é considerado para nós 20 e para a química 25, porque é a temperatura de reação. Então, à medida que você vai aumentando a temperatura, esse tamanho ele vai aumentando também. Ora, quando você tem, então, um bloco, né? Um bloco, ele tem três dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Quando você faz variar a temperatura desse bloco, então ele vai variar em ambas as dimensões, né? Nas três dimensões. E essa variação vai provocar variação no volume. Portanto, variação ou dilatação volumétrica, né? Então, dessa forma, sim. Veja, aqui, ó, né? Ele tem a largura, ele tem a profundidade e tem a altura. Três dimensões, portanto. A 20 graus Celsius tem esse tamanho. Se você aumentar a temperatura, né, ele vai aumentar de tamanho. E você vai ter a mesma colocação, seja esse objeto um paralelepípedo ou um cilindro. Então, é a mesma coisa. O aumento nas dimensões acontece em ambos os dois. Veja bem, para tanto, nós vamos lidar, então, com um coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, ele vai nos informar, né, a capacidade de um corpo de variar a sua dimensão. Então, veja bem, coeficiente de dilatação linear, dado então pela letra alfa, coeficiente de dilatação superficial, dado pela letra beta, e coeficiente de dilatação volumétrica, dado pela letra gama. Então, aqui, linear, uma dimensão, superficial, duas dimensões, volumétrica, três dimensões. Então, nós fazemos essa correspondência, né?
Olha aqui, ó. Para que você tenha o beta, você vai ter duas dimensões, 2 vezes alfa. Para você ter o gama, que é volumétrico, você vai ter 3 dimensões, 3 vezes alfa. E a relação entre o beta e o gama é, então, na proporção de 3 meios. Dessa forma que a gente lida. As equações utilizadas. As equações utilizadas são bastante simples, né? Muito simples mesmo de você lidar. Quando você fala na dilatação linear, nós estamos falando num ΔL, variação no comprimento. Vai depender do quê? Do comprimento inicial, L0, do coeficiente de dilatação, que você não tem que se preocupar, porque esse valor é tabelado, e da variação da temperatura. Ora, então, quem é o ΔL? ΔL é L menos L0. Então, dessa forma que você lida. A dilatação superficial, ela segue, então, algo muito parecido, né? A ideia é a mesma. Então, o que acontece? Você tem o delta S. Esse delta S, né, é a variação da dimensão. Quem é o delta S? É S menos S0. O S é superfície, área, né? E ele vai depender da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial e da variação da temperatura. Aqui, ó, é que nós vamos fazer a substituição. Ao invés de utilizar o beta, né, nós utilizamos 2 vezes alfa, porque beta não tem na tabela. Quem tem na tabela é o alfa. Lidando, então, com a dilatação volumétrica, vai ocorrer exatamente do mesmo jeito, né? Quem que é a dilatação volumétrica? Variação do volume. Como é que calcula a variação do volume? V menos V0. Volume final menos volume inicial. Aqui também. Não existe tabela para gama, assim como não existe tabela para beta. Então, quem existe tabela é alfa. Por isso, nós substituímos o gama, né, por aquela relação anterior, 3 vezes o alfa. Né? A dilatação dos líquidos, ela ocorre de uma forma diferente. Né? O que acontece? Os líquidos, não faz sentido você falar em dilatação linear ou dilatação superficial de um líquido. Ora, a consideração que se faz do líquido é apenas e tão somente a variação do volume, ou seja, a dilatação volumétrica. Né? E aqui, ó, quando você vai olhar na tabela, você vai olhar então que esse aqui, ó, esses valores constantes nessa tabela já são o gama, né? Já é o coeficiente de dilatação volumétrico, né, para os líquidos. É importante a gente lidar com a dilatação da água. Por quê? A água tem uma dilatação que a gente chama de dilatação anômala. Essa anomalia, ela dá uma coisa esquisita. Por quê? Se você tiver um outro material qualquer, aumenta a temperatura, aumenta de tamanho. Diminui a temperatura, diminui de tamanho. A água não se comporta assim. Se você aumentar a temperatura da água, ela aumenta de tamanho. Se você baixar a temperatura da água, ela aumenta de tamanho também. Então, existe um ponto, né, que a gente chama de ponto Curie. Esse ponto Curie é o ponto, então, em que a água, né,
ela atinge o seu menor volume. E esse aqui, então, é o 4 graus Celsius. A gente pode dar uma olhada assim, graficamente, né? Veja, quando você tem na água, por que ela tem essa historinha? Por causa da ponte de hidrogênio, né? É essa ponte de hidrogênio que vocês vão perceber na química também. Então, né, veja o diagrama como é que funciona. Olha aqui, ó. Aqui, ó, nós temos um diagrama aonde no eixo das ordenadas nós temos o volume. No eixo das abscissas, né, nós temos a temperatura. Veja, 4 graus Celsius. Se você aumentar a temperatura, ela aumenta o volume. 4 graus Celsius. Se você diminuir a temperatura, ela está aumentando o volume também. Ora, essa relação do volume, né, ela se chama, então, de densidade. Então, essa densidade, ela ocorre no sentido contrário. Ora, a água, ela fica menos densa se você aumenta a temperatura, ela fica menos densa se você diminui a temperatura. Então, a maior densidade da água se dá na temperatura de 4 graus Celsius. Né? Então, para 4 graus Celsius, a densidade da água é igual a 1. A partir daí, isso vai mudar. Né? Então, essa é a colocação que nós fazemos. Veja bem, água quente. Água quente, ela fica onde? Fica na parte de cima. Quando você coloca um cubo de gelo na água, ele fica em cima também. Por quê? Porque ambos os dois, tanto a água com a temperatura elevada ou rebaixada, ela perde densidade, portanto, se concentra na superfície. É interessante nós percebermos, então, que os espaços vazios, eles se comportam como se eles não existissem. Tá lá? Recomendamos para vocês, então, lá na página 19, 1 a 6, na página 23, 1 a 5, página 25, 1 a 5 e página 29, exercício a 5 também. Vocês estão achando que é muito, não é. Vocês vão perceber que, além de ser extremamente fáceis, muitos desses exercícios aí, eles são exercícios puramente teóricos. Tá lá?